Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amados irmãos, no Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 ao 3, o evangelista nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, o evangelista João, ele já começa o seu evangelho com uma forte declaração. Ele já começa com uma declaração muito teológica, uma declaração muito poderosa. Observe que ele diz: no princípio era o Verbo. Mas, irmãos, que verbo é esse? Esse verbo é o Senhor Jesus Cristo. Observe. Se você observar, você pode ver que o verbo aí, ele começa com V maiúsculo. Ou seja, esse verbo ele não é um verbo qualquer. Esse verbo não é um verbo simples. Não. Esse verbo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando o evangelista diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o evangelista está dizendo aqui que Jesus é Deus. Ou seja, quando tudo foi criado, Jesus, ele já estava na criação. Observe, no princípio criou Deus os céus e a terra. E agora aqui diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ou seja, que princípio é esse? A criação. Quando Deus estava criando os céus, a terra. Quando Deus estava criando os animais. Quando Deus disse: haja luz, e houve luz. Quando Deus fez a separação das trevas e da luz. Jesus, ele já estava na criação. Jesus, ele já existia. Esse versículo serve para quebrar a ideia daqueles que dizem que Jesus foi criado, que Jesus só passou a existir no Novo Testamento. Não, mas esse versículo nos deixa claro que Jesus, ele já existia antes. Ele já estava na criação, Jesus. Porque o versículo diz que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. Jesus estava com Deus. E o Verbo era Deus. Jesus é Deus. Tudo foi criado pelas tuas mãos poderosas. Tudo foi obra das tuas mãos. Toda essa natureza que nós vemos aqui, tudo isso foi obra das mãos do nosso Redentor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele ainda diz, para fortalecer essa declaração, ele ainda disse assim, ó: ainda antes que Abraão existisse, eu sou. E ainda para fortalecer essa declaração, Jesus ainda disse assim, ó: aquele que vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai
somos um. Jesus é Deus. Não temos dúvida. A própria palavra de Deus deixa isso claro, que o Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem todo o controle sobre o universo, toda a autoridade está em tuas mãos. Jesus é Deus. Nós nunca vimos a Deus, mas Ele se manifestou através do teu Filho. Jesus é Deus. Jesus é o Deus divino. Jesus é o Verbo divino. Jesus é o Verbo criador, porque o versículo diz que todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é Deus. Amém?